Meus queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que gostaria de poder compartilhar com você uma porção poderosa da palavra de Deus. Quero chamar a sua preciosa atenção, porque nesta oportunidade o Espírito Santo de Deus tem algo profundo a falar no seu coração. Portanto, eu quero que você acompanhe comigo esse estudo da palavra de Deus com muita alegria, baseada na palavra de Deus, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 7, em que a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, ele fez o homem do pó da terra e colocou neste ser criado o fôlego da vida. Esta mensagem ela está imbuída no ato da criação, a criação do homem, como Deus criou o homem e os propósitos pelos quais Deus tinha antes da sua criação. Deus criou tudo com propósito. Deus é aquele que não faz nada, absolutamente nada sem propósito. E nós, como filhos e filhas de Deus, nós devemos tomar para nós esta lição. Se Deus não faz nada sem propósito, nós também, que somos seus filhos, devemos estarmos de acordo com os propósitos de Deus, porque todos aqueles que estão de acordo com os propósitos de Deus, nada pode lhe barrar. Uma das coisas que tem barrado o cristianismo, que tem barrado o povo de Deus sobre a face da terra, é não estar dentro do propósito de Deus. São pessoas que vivem em santidade, são pessoas que servem a Deus com muita alegria, mas que infelizmente as suas mentes não foram iluminadas a ponto de crerem naquilo que está escrito, conforme está escrito. Quero repetir o que eu disse anteriormente: Deus não faz nada sem propósito, e a sua palavra na terra, ela veio com propósito, e o propósito primordial da palavra de Deus é que eu e que você conheçamos a vontade de Deus, possamos então conhecer o coração do Pai através do que está escrito. Sabemos que quando se trata de criação, muitas pessoas se apegam no que diz a ciência. É verdade que a ciência tem as suas teorias, a ciência trabalha dentro daquilo que eles entendem que é correto, através de testes, mas a palavra de Deus, ela nos traz fundamentos legais para que nós creiamos naquilo que Deus ele tem deixado na sua palavra, e isso que Deus tem deixado na sua palavra, meu querido, é suficiente para nos dar vitória. Quero te falar nesta oportunidade que a maioria dos filhos de Deus, daquelas pessoas que nasceram de novo, daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, eles não descobriram o viver correto, de acordo com a vontade de Deus, e por conta disso, são várias as armadilhas que o adversário tem levantado. Armadilha esta que tem feito com que o povo de Deus viva abaixo daquilo que está dentro do manual do poderoso Deus. Nesta mensagem, eu tenho certeza que o Senhor Deus irá falar para nós, o seu povo. Ele irá falar coisas poderosas. E eu quero que você esteja atento, porque Deus, ao criar todas as coisas visíveis, Ele criou pensando em um ser que mais tarde Ele criaria e que tomaria conta de tudo aquilo que Ele criou pela sua graça e pelo seu imenso poder. Quando nós analisamos a Bíblia sobre criação, nós percebemos logo no início que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele cria a luz. E ao criar a luz, me faz entender algo interessante. E gostaria até de levar até você uma pergunta. Você acha que Deus criaria a luz para Ele, sendo que Ele mesmo é a luz? Então eu entendo aí o princípio da criação. Deus, ele pega e cria a luz, e ele vê que a luz é maravilhosa, e diz a Bíblia que Deus, ele fez separação entre a luz e as trevas.
Então, ao criar a luz, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está mostrando que nós, os seres humanos, que seríamos criados mais tarde, com atributos especiais, nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus, não poderíamos andarmos nas trevas. Ele criou a luz para o nosso próprio benefício. Segunda coisa em que o nosso Deus poderoso fez, foi fazer separação entre as águas. Ao fazer separação entre as águas, o Senhor nosso Deus, Ele estava mostrando que para o seu povo teria uma fonte de água que jorra para a vida eterna, que o seu povo não deveria beber em qualquer fonte. Ele pegou e fez separação. Por que então? Porque o propósito de Deus, meu querido, o propósito original de Deus, o primeiro propósito, aquele lá da criação, é um propósito que a nossa mente dificilmente pode alcançar, captar na sua essência, porque o propósito era um propósito gigantesco. Foi assim que Deus projetou a criação do homem. Não foi uma vida de miséria, não foi uma vida de derrota, não foi uma vida de fracasso, foi uma vida super planejada pelo próprio Deus. Então Deus faz então a separação das águas. Em terceiro ponto, Deus cria a porção seca, a terra, o local em que o homem viria habitar, o local em que o homem viria residir. Então Deus ali cria o local, o ambiente propício para que o ser humano pudesse ali expandir. Expandir o quê? Expandir o reino que o Pai estava trazendo. A criação nada mais é do que o desejo de um rei eterno, de um rei no mundo espiritual, que quer expandir o seu reino, mas expandir esse reino para um reino visível. E ao querer expandir o seu reino para um reino visível, ele faz um grande projeto e projeta que alguém tome conta deste reino e que tome conta com todas as qualidades em que ele projeta. Infelizmente, quando nós não cremos, quando a nossa mente, quando o nosso conhecimento não alcança este conhecimento, infelizmente, nós sofremos investidas do nosso adversário e ele coloca impedimentos sobre aquilo que Deus tem colocado. Mas quando nós aprendemos, quando cremos, acontece conosco aquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa vez ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecimento é fundamental. É por isso que nesta oportunidade trago a você esta mensagem, para que nós juntos possamos viver dentro deste propósito, possamos viver dentro desta vitória, possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Se não estamos dentro do propósito de Deus, possamos retornar, porque você tem conhecimento de que nós dizemos o seguinte: enquanto há vida, há esperança. E tenho certeza que você que assiste esta mensagem agora, você tem vida. Então a esperança de Deus está em ti, para que a qualquer momento você entre para dentro deste plano e passe a viver segundo a vontade de Deus. E quero te dizer mais, meu querido, viver de acordo com a vontade de Deus, olha, não tem quem possa barrar o homem. É vitória por cima de vitória em todas as áreas da vida. O homem tem vitória, porque ele está dentro do propósito de Deus. E quero que você aprenda. Sabe o que é uma coisa que Deus não muda? São os seus propósitos, a sua palavra, aquilo que ele tem dito, aquilo que ele autorizou que fosse escrito, ele não autorizou por brincadeira. Aquilo que ele disse está dito. Lá no livro do profeta Isaías capítulo 55, ele diz que a sua palavra fará tudo aquilo que agrada a ele. Então aquilo que ele falou, aquela palavra que ele liberou a meu respeito, a teu respeito,
a nosso favor, ele liberou, meu querido, porque agradou a ele. Agora ele diz também que esta palavra, de modo algum, voltará para ele vazia. Ela tem que prosperar para aquilo ela foi enviada. Então é por isso que esta mensagem, ela tem como objetivo resgatar o conhecimento do plano original de Deus. Porque, meu querido, o plano de Deus é perfeito. Os planos do ser humano são planos falhos. Aquilo que Deus fala, ele cumpre, porque nele está todo o poder. Segundo a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz o seguinte: é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e também na terra. E depois que ele diz isso, ele ordena aos seus discípulos, ele ordena ao seu povo que vá e pregue a palavra, que anuncie a palavra e que os sinais fossem se seguindo. Então, pela Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus cria a porção seca. Está aí, esse local é o local onde o ser humano vai habitar. É um local mais que propício para a habitação humana. Depois a palavra nos mostra que ele cria as árvores, ele cria as plantas. Aqui nós aprendemos que Deus já está providenciando a alimentação do homem. Aquele homem que mais tarde seria criado. Agora eu quero que você entenda uma coisa interessante. Antes que ele criasse o homem, ele já estava trabalhando em favor do homem. Mesmo antes que o homem fosse criado, antes que você fosse criado, a providência de Deus já estava trabalhando, já estava operando em teu favor. É isso que quero colocar dentro desta mensagem. Então vem aí a alimentação. Deus cria todas as plantas, Deus faz tudo em benefício daqueles que mais tarde povoariam a terra e que tomariam conta do reino visível. Porque Deus o Pai, estando lá nos céus, ele então é rei nos céus e é rei também na terra. Mas quando ele criou o homem, ele queria que nós agíssemos de acordo com a sua vontade. E quando agíssemos de acordo com a sua vontade, estaríamos dominando, estaríamos tendo domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre tudo que se arrasta. E um dos grandes domínios que eu então posso colocar seria o domínio sobre o pecado. Ou seja, o homem não teria pecado, teria comunhão direta com Deus. Deus, a Bíblia nos mostra que Deus vinha visitar o Adão. Isso quer dizer, o homem tinha essa estreita relação com Deus. Então, quando Deus projeta a criação do homem, há dentro de Deus o desejo, a vontade de estar sempre perto do homem, de estar sempre com o homem, de estar sempre vendo o homem alegre, o homem sorrindo, sempre vendo o homem curado. Porque, meus queridos, infelizmente são muitos os filhos de Deus que dizem assim: a minha doença, eu estou doente porque está dentro da vontade de Deus. Quando nós analisamos dentro do plano original de Deus, você não vê Deus planejando o homem doente, você não vê Deus planejando perseguição, você não vê Deus planejando absolutamente nada, mas nada disso. Mas nós vemos Deus planejando o homem com muita alegria, com muito cuidado. Observe o que eu disse anteriormente: Deus começa a trabalhar a favor do homem antes que ele nasça. Antes que ele venha ao mundo, antes que você viesse ao mundo, Deus já estava providenciando tudo. E mais, todos os teus caminhos estão traçados pela caneta de ouro, assim posso figuradamente falar, do nosso Deus eterno, aquele que é todo poderoso e que faz tudo segundo as suas obras. Depois o Senhor, pela sua misericórdia, ele cria os animais, aqueles aos quais o homem teria domínio. É interessante, até antes da queda do homem, o homem tinha domínio sobre os animais, tinha domínio sobre tudo. Depois que o homem pecou, depois que o homem decidiu por conta própria proclamar a sua independência de Deus, querer ficar distante de Deus, decidiu desobedecer a palavra de Deus, meu querido,
ele perdeu automaticamente o domínio sobre os animais. Só para se ter uma ideia, quem ousa se aproximar de um leão, se aproximar de uma onça, se aproximar de um animal selvagem? Isso acontece por quê? Porque o homem perdeu o domínio. E escute isso, não foi Deus que tirou o domínio das mãos do homem e colocou nas mãos do adversário, de modo algum. Foi o próprio homem que, pela sua desobediência, perdeu. E ao perder esse domínio, agora ficou sujeito a tantos sofrimentos. E qual é a tarefa de Jesus aqui na terra? É recuperar esse domínio, é nos dar de volta esse domínio, é nos trazer de volta para onde? Para o plano original de Deus, para o centro da vontade de Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus, para viver de acordo com a palavra de Deus. E vivendo, meu querido, de acordo com a palavra de Deus, nós resgatamos de volta aquele domínio que antes o Adão perdeu. É interessante que ao criar todas as coisas, exceto o ser humano, Deus o criou com a sua palavra. Quero que você entenda isso. Deus, ao criar os céus, ao criar a terra, ao criar os outros seres, os seres vivos, Deus usou unicamente a sua palavra. Meu querido, mas não existia matéria. Não tinha matéria para que estas coisas fossem criadas. E Deus apenas falou. Deus apenas liberou a palavra. E ao liberar a palavra, quando ele disse em Gênesis 1:3, haja luz, a luz brilhou. Ele foi dizendo e as coisas foram acontecendo. O que eu quero então enfatizar com isso? É que a palavra do meu Deus, a palavra do nosso Deus, ela traz à existência as coisas que antes não existiam. É por isso que o adversário, ele tem medo da palavra de Deus. Ele não enfrenta uma pessoa que está munida do conhecimento de Deus, porque ele sabe que se ele tentar enfrentar, existe um investimento dentro desta pessoa, feito pelo próprio Deus, investimento este, capaz de desfazer todas as obras do adversário. Porque, meus queridos, toda esta criação, nada mais é do que o grande investimento de Deus em teu favor. Ao criar e ao liberar a palavra, Deus estava investindo, Ele estava criando, e Ele não estava criando qualquer coisa, por isso Ele libera a palavra, haja luz, apareçam as plantas, que a água produza peixes. Ele foi liberando a sua palavra e as coisas foram acontecendo. A partir do momento em que nós liberamos a palavra de Deus, a partir do momento que nós nos colocamos de acordo com a palavra de Deus, as coisas vão acontecendo em nossas vidas. Não precisa nós nos desesperarmos, apenas estarmos dentro do propósito de Deus. Isso, meu querido, é suficiente para nós termos uma vida nesta terra de acordo com o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10, parte B. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Viver em abundância, meu querido, não é viver doente. Viver em abundância não é viver na miséria. Viver na abundância é viver dentro do propósito de Deus, tendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos garante, meu querido, que é nosso, que a Bíblia nos garante que é nosso e que nós não podemos rejeitar, porque todas as vezes que nós rejeitamos aquilo que a Bíblia diz que é nosso, nós provocamos a ira de Deus. Por quê? Porque isso prova a nossa incredulidade. E Deus não quer que nós sejamos incrédulos, Ele quer que nós creiamos, porque a partir do momento que nós cremos, Deus então vai agir cumprindo com a sua palavra. Existe algo que Deus não muda, e eu até compararia isso com um trem. Um trem quando sai, quando ele é liberado da estação, ele não para
antes que chegue em uma outra estação. Quando Deus liberou para nós aquela palavra de vida, aquela palavra de esperança, meu querido, a palavra está liberada. Deus liberou e não há quem possa parar. Ele liberou esta palavra em meu favor, em teu favor, e ninguém pode parar. Foi Deus quem disse, foi Ele quem disse que iria acontecer, e tem que acontecer. Sabe por quê? Porque está dentro do seu propósito original, e Ele não muda nada do seu projeto original. Os homens fazem projetos e mais projetos, mudam as situações, mas Deus não muda. Ele permanece firme. Aquilo que Ele disse vai se cumprir, tem que se cumprir. Jeremias capítulo de número 1 e versículo 12, ele disse, parte B do versículo, ele diz assim: porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu estou atento a cada palavra que saiu dos meus lábios, a cada palavra que eu liberei para a humanidade, a cada palavra de poder que eu liberei para meu povo. Eu estou atento para cumprir com isso. Certa vez Jesus falou para os seus apóstolos o seguinte: tudo aquilo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Tudo, absolutamente tudo, para que o Pai seja glorificado, para que a alegria de vocês seja completa. Nós vemos aí aquilo que Deus colocou, a sua palavra. É por isso que eu estava falando há pouco, que Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas, e a sua palavra é suficiente. Ele só disse e tudo passou a existir. A partir do momento que ele falou, tudo passou a ser criado, as coisas foram surgindo. A partir do momento que nós colocamos, meu querido, esta palavra em ação, que nós colocamos esta palavra dentro de nós, que nós internalizamos esta palavra, que ela passa a ser uma realidade na nossa vida, meu querido, nada pode nos parar, porque a palavra de Deus em ação, olha o que eu comparei antes, a palavra de Deus como um trem, como um metrô, que sai de uma estação, e o destino dele é outra estação.